Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Dessa vez uma análise da contratação do Nonato, 25 anos, quinto jogador contratado pelo Santos para a sequência da temporada. A gente vai falar sobre a contratação desse jogador, dar meu veredito aqui e já digo que hoje é um vídeo diferente. Vocês sabem que o canal Filho de Peixe é um canal opinativo, em que eu faço minhas análises, dou minhas opiniões sobre os mais variados casos, mas dessa vez eu fiz o que o jornalista costuma fazer, e eu sou jornalista de profissão, fui apurar algumas informações sobre o caso e eu vou trazer algumas informações para vocês aqui, para a gente discutir o que a gente pode esperar dessa nova contratação. Mas antes da gente entrar na análise do vídeo, né, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixa um like para que o YouTube impulsione esse vídeo, é muito importante. E se você gostar, compartilha, joga nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva esse conteúdo para o maior número de pessoas. E agora nós vamos rumo aos 2.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. A negociação entre Santos e Nonato foi divulgada inicialmente durante a segunda-feira, e assim que saiu a informação de que o Santos negociava, eu passei a mão no telefone e fui apurar algumas informações, porque coincidentemente o Nonato, para quem não conhece, é um jogador nascido, é um garoto, né, nascido e criado em Guarulhos, que é a minha cidade de nascença, onde eu criei e onde eu moro até hoje. Então eu vi ele jogar diversas vezes, eu conheço esse jogador de perto, vi diversos jogos dele nas categorias de base, vi jogos dele no profissional, então é um jogador que eu conheço, e aí eu fui falar com pessoas diretamente envolvidas nessa negociação, e eu quis trazer um vídeo diferente para vocês, com muita informação, muita apuração, para diferenciar um pouco o tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal. Pelo que tudo que eu pude apurar foi uma negociação muito rápida, tá? O Santos procurou o Nonato, procurou o Ludogorets, e o desfecho foi muito rápido, até pela celeridade que a negociação exigia, já que a janela de transferência se encerra na quarta-feira. Eu estou gravando esse vídeo na noite da terça-feira, pouco antes das 10 horas da noite. Então o Santos procurou, tentou se acertar com o jogador, com o staff do jogador, com o Ludogorets, que é o time da Bulgária, para dar tempo de fazer o registro, trocar as papeladas, os documentos, para que o Nonato pudesse ser inscrito antes do fechamento da janela. Pelo que eu consegui juntar de informações também, o Santos fez um pré-registro no BID, né, e o nome dele vai aparecer no BID ao longo desta quarta-feira, então provavelmente no momento em que esse vídeo está sendo, que você está assistindo esse vídeo, o nome do Nonato já apareceu no BID, e também pelas informações que eu consegui apurar, ele fica com uma opção de compra até o dia 31 de julho de 2024, ou seja, até o final, até o meio da temporada que vem, que é o início da próxima temporada europeia. Tem uma opção de compra no contrato, eu infelizmente não consegui apurar o valor, mas eu imagino, por tudo que eu consegui ouvir, que deva ser, aí não é uma informação, agora é um palpite, que gira ali entre 2 e 3 milhões de euros a opção de compra, tá? Mas isso não é uma informação. E aí como que joga o Nonato, né? Para quem não sabe, ele se destaca no São Caetano, ele joga uma copinha no São Caetano, ele na verdade faz toda a categoria de base no Corinthians, esteve muitos anos no Corinthians e vai se profissionalizar no São Caetano. Disputa uma copinha em que ele se destaca, ele e um outro jogador que na época ainda chamava Mateuzinho, que é o Matheus Henrique, volante que se destacou pelo Grêmio e que hoje, se eu não me engano, está no Sassuolo da Itália. Eles fizeram uma boa dupla naquela copinha, se destacaram. O Mateuzinho, hoje Matheus Henrique, foi para o Grêmio e o Nonato foi para o Internacional de Porto Alegre, onde ele jogou, se eu não me engano, inicialmente emprestado, depois o Internacional fez a aquisição do jogador, depois ele foi emprestado para o Fluminense, que também, e depois, posteriormente, ele pertencia ao Internacional, o Ludogorets da Bulgária comprou o jogador, que se eu não me engano tem contrato ainda mais 2, 3 anos na Bulgária, acho que até 2026, algo parecido. E aí como que joga o Nonato, né? Eu vi esse jogador, eu posso dizer para vocês que eu conheço de perto. E eu não sou melhor do que ninguém, eu não gosto de julgar o trabalho de nenhum colega da imprensa, mas eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a imprensa está equivocada, está frontalmente equivocada ao dizer que o Nonato é um meia, que ele é um camisa 10. Inclusive vi diversas reportagens dizendo que
a direção do Santos vê nele uma alternativa para ajudar no sistema de criação, já que o Paulo Turra só contaria com o Lucas Lima e com o Luan Dias. Eu posso dizer seguramente que se a diretoria do Santos, se a gestão do Santos, se a cúpula do Santos está trazendo o Nonato com essa intenção, há um erro de diagnóstico grosseiro. O Nonato pode vir a desempenhar essa função? Pode. Ele pode ter uma conversa com o técnico, pode ter uma conversa com a direção do Santos e pode vir a ser testado nessa função. Mas ele desempenha o seu melhor futebol como um segundo volante, ou até mesmo como um terceiro homem de meio de campo. E ele vai para a Europa depois de uma temporada em que ele se destaca no Fluminense, treinado pelo Fernando Diniz, em que ele jogava muitas vezes ou com mais um outro parceiro mais defensivo, ele era um segundo volante, ou numa formação com uma trinca de jogadores de meio de campo, com o Ganso mais à frente. Então, num tripé de jogadores de meio de campo, o Nonato nunca era o primeiro volante. Então, ele não, porque eu vi também muita gente dizendo, melhor do que o Camacho ele é. Disso eu não tenho dúvida, mas eles não têm o mesmo perfil. O Nonato não é um primeiro volante. Ele não vai brigar por posição, a meu ver, por tudo que eu conheço desse jogador, não vai brigar por posição com o Alisson, com o Rodrigo Fernandes. E ele também não é o 10, o armador, o ponta de lança. Então ele também, a priori, não chega para jogar para competir com o Lucas Lima e com o Luan Dias. E como o Paulo Turra tem escalado um time com uma trinca de volantes, Rodrigo Fernandes mais recuado, Dodi e Jean Lucas, acho que o Nonato entra para integrar essa função do meio de campo. E aí, no estudo que eu sempre faço para vocês, ele jogou, por exemplo, no Fluminense, majoritariamente com o Martinelli, que é um primeiro volante, e o Nonato jogava ali como um camisa 8. Em diversos jogos também, ele jogou ao lado do André, e em outras vezes, a outra dupla dele era o Felipe Melo, quando o Felipe Melo ainda jogava como volante. Em alguns casos, havia uma formação em que o Wellington, aquele volante que passou no São Paulo, passou no Internacional, no Atlético Paranaense, jogava o Wellington, o Nonato e o Ganso, com 3 jogadores de meio de campo. E até algumas formações que eu encontrei naquele Fluminense do Diniz, em que o meio de campo era formado por André, Iago Felipe e o Nonato e o Ganso mais à frente. Então, em resumo, ele joga como um segundo ou um terceiro homem de meio de campo. E aí vai entrar o mapa de calor dele para vocês, para mostrar como ele pode ser um volante box-to-box. E esse mapa de calor que está aí na tela para vocês é do Nonato no Campeonato Brasileiro de 2022. Campeonato em que ele foi 11 jogos titular, deu 2 assistências, com 88% de precisão no passe, sendo 83% de precisão no campo ofensivo. Então, um jogador que tem uma boa movimentação, um bom toque de bola, uma inteligência tática, e ele se destacava naquele time do Fernando Diniz tendo liberdade para infiltrar na defesa adversária. Então, um jogador que pisa na área. E para a gente encerrar, 2 coisas. Por que eu acho que pode ser uma boa contratação? Eu vi muita gente nas redes sociais, a torcida totalmente dividida, alguns torcedores dizendo que ele poderia agregar, outros dizendo que é um jogador ruim, porque não sei o quê, está na Bulgária, que é reserva e etc e tal. E também muita gente dizendo, o Santos sonhou com o Roberto Pereira, sonhou com o Diego Pituca e acordou com o Nonato. Acho que primeiro são comparações que não cabem. Por 2 motivos. O Roberto Pereira é um jogador de 32 anos, que tem passagens pela seleção argentina, jogou em clubes como a Juventus de Turim. Comparar um jogador desse calibre com um jogador jovem de 25 anos, que ainda está dando não é exatamente os primeiros passos na carreira, mas que ainda está consolidando a sua carreira, é algo errado. E também porque não desempenham a mesma função. Não dá para comparar o Nonato com o Zalazar, que o Santos tentou. Não dá para comparar o Nonato com o Sonhora, que o Santos tentou. O Nonato chega para ser um segundo ou um terceiro homem de meio de campo. E por que eu acho que é uma boa contratação? Porque se nós observarmos as substituições que o Paulo Turra tem feito, qual é uma substituição que tem se tornado cada vez mais frequente? Sai o Jean Lucas, ou sai o Dodi, ou sai um outro volante e entra o Luan Dias, que é um meia. O Santos perde poder de marcação e perde do ponto de vista tático, porque o Luan Dias, apesar de de entrar ali sempre cumprindo a função que o treinador lhe passa, ele não tem não tem esse QI de jogo, essa inteligência tática, e não é do perfil dele marcar,
ter esse preenchimento de espaço. Então, acho que o Nonato é uma aposta sim, né? É um jogador que ainda mas é uma boa aposta, mas que assim, jogou o Campeonato Brasileiro e, querendo ou não, na última temporada disputou jogos da UEFA Europa League e conseguiu jogar num nível um pouco mais elevado na Europa. Então, em que pese o fato de ser uma aposta, é uma boa aposta. E para encerrar o vídeo, mais um pouco de informação. O Santos vai inscrevê-lo, mas por tudo que eu consegui apurar, falando com pessoas diretamente envolvidas na negociação, que me pediram sigilo, é muito improvável que o Nonato esteja à disposição para o jogo do sábado contra o Atlético Paranaense. Tem todo esse trâmite de, imaginem como é fazer uma mudança da Bulgária para o Brasil, né? Mas ele está ansioso por essa oportunidade. O que eu ouvi de pessoas próximas é que ele está feliz, ansioso com essa oportunidade de jogar no Santos, está procurando conhecer o elenco, perguntar de jogadores que estão chegando, jogadores que podem chegar, né, que chegaram e que estão chegando para tentar tirar o Santos dessa situação incômoda, tem procurado conhecer o elenco do Santos e está até discutindo com o pessoal ali próximo que número de camisa que ele pode pegar, enfim, está confiante que pode contribuir para que o Santos saia dessa situação incômoda. Foram esses os relatos que eu ouvi de pessoas que estão muito perto dessa negociação, até por isso eu fiz questão de trazer esse vídeo aqui para vocês, com uma pegada um pouco diferente. Eu que sempre sento aqui e trago análises, dessa vez eu quis trazer um pouco de informação, que é o carro-chefe de nós jornalistas, por isso que nesse cenário diferente, nem estou no estado de São Paulo, estou passando uns dias no Rio Grande do Sul, resolvi improvisar aqui uma gravação para trazer esse conteúdo para vocês, até como forma de agradecimento por todos os inscritos que têm chegado aqui no canal, pelo crescimento do canal. Então dessa vez a gente faz 2 em 1, análise de um jogador com uma pegada diferente, com muita informação, com muita coisa de bastidor que eu consegui apurar para trazer esse vídeo diferente e recheado de informação para vocês. Então é isso. Essa é a análise da contratação do Nonato e a gente espera, claro, que ele possa somar, porque o Santos está numa situação muito delicada, a 2 pontos da zona do rebaixamento e precisa subir na tabela o quanto antes. Se você chegou até o final desse vídeo e é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Se gostou, deixa um like para que você impulsione esse conteúdo, leve esse vídeo que tem muitas informações para outras pessoas. E se gostou também, espalha nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você leva o conteúdo do canal Filho de Peixe para o maior número de pessoas. E agora nós vamos rumo aos 2.000 inscritos e eu conto com você, com o seu engajamento, para crescer cada vez mais. Dessa forma você me ajuda muito. Então nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.